Olá, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou demonstrar para vocês a primeira lei de Kepler usando física newtoniana. Então eu já gravei um vídeo começando da segunda, que é mais simples, certo? E agora a primeira lei vai ser um pouquinho mais complicada, realmente tem um pouquinho mais de conta. E a gente vai precisar usar agora derivadas, usar coordenadas curvilíneas, coordenadas polares. Então realmente vai ser uma coisa um pouco mais emocionante para quem tem uma base matemática um pouco mais forte, tá? Mas se você souber cálculo, se souber trabalhar com vetores, se souber coordenadas polares, você deve conseguir acompanhar sem grandes problemas esse vídeo. Então me acompanha, deixa eu te explicar o problema, tá? Então a primeira lei de Kepler diz o seguinte, né, que planetas que orbitam ao redor do Sol, né, no caso do nosso sistema solar, eles descrevem uma órbita elíptica, certo? E outros astros que fazem órbitas abertas, aí vão fazer outras cônicas, tá? Mas Kepler vai estar interessado principalmente aqui na órbita elíptica, tá? Que é diferente do que se imaginava inicialmente que os astros deveriam refletir certas perfeições do universo e uma curva perfeita, por ser muito simétrica, acaba sendo a circunferência, né? O círculo, tá? O círculo ele é sim uma trajetória possível, certo? A trajetória da Terra é sim aproximadamente circular, assim como outros planetas têm uma excentricidade bem pequena, mas o caso geral, principalmente para planetas mais distantes do Sol, são órbitas mais elípticas, tá? Mais ovais, mais achatadas, certo? Então a gente tem que provar esse resultado aqui, obtido experimentalmente através de observações astronômicas e que Newton conseguiu demonstrar, né, de forma dedutiva a partir das suas leis da mecânica e da gravitação universal. Tudo bem? Então, eu vou começar esse vídeo, certo? Em uma primeira parte. Primeiramente, eu vou definir, né, eu vou demonstrar que a elipse pode ser escrita dessa forma. Tá? Essa aqui é a equação polar da elipse, que possivelmente ela é diferente do que a maior parte de vocês possa estar acostumada, principalmente os mais novos, que é aquela a forma canônica de se expressar a elipse, né, que é essa aqui de cima. Então, essa aqui é a forma canônica com um semi-eixo A, um semi-eixo B, tá? Você soma aí, faz as razões ao quadrado e iguala a 1. Isso aí dá uma curva como essa aqui, de semi-eixo maior A, semi-eixo metade, do meio para um lado A, do meio para cima B, certo? Mas essa não é a única forma de expressar a elipse, na verdade tem várias, tá? Mas a que eu vou estar interessado tem essa aqui. Então, basicamente eu vou ter um R de θ, tá? Para cada ângulo θ que ele está aqui na figura, certo? Ou seja, eu começo daqui, vou varrendo θ, e à medida que eu vario θ, o comprimento do vetor posição, R de θ, é dado por essa expressãozinha aqui, onde A e B são duas constantes numéricas. Tudo bem? Então a gente precisa primeiramente, antes de mais nada, demonstrar que a elipse pode ser escrita dessa forma. Tudo bem? Então, o objeto desse primeiro vídeo, tá, dessa primeira parte, será demonstrar essa equação, para começo de conversa. Então vamos lá. Existem várias formas, eu vou tentar usar a que eu achei mais fácil de pensar, certo? Então, a elipse ela não tem só um foco, né, no qual o Sol, né, se for um planeta orbitando ao redor do Sol, ele ocupa, né? Seria esse foco 1, mas a elipse tem dois focos, um foco 1 e um foco 2. Esse foco 2 a princípio vai estar vazio, não tem nada especial lá, certo? E eu vou adotar, né, para a gente conseguir chegar nessa expressão aqui, o R igual a zero é o ponto do foco. Então, eu vou adotar esse ponto aqui, F1, como sendo a nossa origem do sistema de coordenadas, certo? Eu vou adotar como eixo X, por simplicidade, eu vou adotar como sendo aqui esse eixo da elipse. Esse aqui vai ser o nosso eixo X, tudo bem? De tal forma que o meu F2, que é o segundo foco, tá? A excentricidade pode ser definida como essa distância semifocal C,
dividida pela distância semi-eixo maior A, tá? Ou, em outras palavras, se eu tiver uma excentricidade E, essa distanciazinha daqui até aqui, ela é excentricidade vezes o A, tá? O C vai dar isso, certo? Do meio da elipse para a direita, mas eu vou ter que contar isso aí duas vezes, porque eu tenho que sair do foco 1 para o centro, A vezes a excentricidade, e outra vez do centro até o segundo foco, né, que é o F2. E, portanto, a coordenada desse segundo foco vai ser duas vezes o semi-eixo maior A, multiplicado pela excentricidade, né, e ambos os focos estão ao longo do eixo X, portanto, coordenada Y igual a 0. Certo? E aí, eu vou olhar um certo ponto genérico P que pertence à elipse, certo? Esse ponto que pertence à elipse, ele vai ter um XP, um YP, e eu quero demonstrar que essa distância dele ao foco varia com esse θ que está aqui apresentado aqui à esquerda, né, conforme essa expressão. Então, vamos aí fazer um pouco de conta, né? Mas por onde começar? Olha, eu vou começar, né, usando uma propriedade muito importante da elipse, que a elipse pode ser definida, além dessas fórmulas algébricas que eu já falei, ela pode ser definida como um lugar geométrico, tá? Dado dois focos, né, F1 e F2, a elipse ela é a figura geométrica tal que a soma dessa distância, foco 1 até o ponto, mais a soma desse ponto P até o segundo foco, a soma dessas duas distâncias é igual ao eixo maior 2A da elipse. Ou seja, isso aqui é uma propriedade bem conhecida, né, que pode ser, até a definição da elipse pode ser dada dessa forma, certo? E aí, essa definição pode ser facilmente convertida em uma equação bem interessante para a gente. Então vamos lá. Então, da propriedade da elipse, outra definição, a distância PF1 mais a distância PF2, ela é dada por 2A, ou seja, o semi-eixo maior da elipse. E aí, cada uma dessas distâncias, eu vou usar um teorema de Pitágoras, tá? Ou seja, uma distância entre dois pontos. A primeira distância, PF1, é o próprio raio, é o próprio R que eu estou interessado. A distância PF2, assim a gente vai ter que fazer um Pitágoras, né? Eu vou fazer o y do ponto ao quadrado, mais o ΔX ao quadrado. Tá? No caso aqui dessa figura, o x seria negativo, mas um x positivo, né, ou esse mesmo, né, eu sempre posso escrever como sendo um xp menos 2AE, tá? Que seria a excentricidade. Então a gente vai escrever dessa forma aqui o ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado, raiz disso aqui, teorema de Pitágoras, né? Hipotenusa desse triângulozinho aqui, desse cara, mais uma horizontal e uma vertical. Tá? Então esse triângulo a gente pode fazer com 90 graus, né? A gente faz ΔX aqui, cateto horizontal maior, ΔY, cateto vertical, a gente vai calcular a hipotenusa, que é essa distância desejada. Igual a 2A. Daí eu jogo o R subtraindo para a direita, elevo tudo ao quadrado e eu tenho essa expressão. Beleza? Então esse cara aqui vai para a direita, fica 2A menos R. Para matar aquela raiz, eleva tudo ao quadrado. O quadrado aparece aqui. Ótimo. Daí, vamos abrir esses binômios ao quadrado, né? Ou seja, esse primeiro vai dar conta desses três termos, mais o yp ao quadrado. Esse segundo termo aqui, elevado ao quadrado, vai dar 4 ao quadrado, menos 2 vezes primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Ótimo. Daí a gente vai matar, olha só, esse xp ao quadrado, yp ao quadrado. Isso aí é um Pitágoras para a gente calcular r ao quadrado. Ótimo. Né? E ainda a gente pode matar esse 4, eu vou fazer isso daqui a pouco, né? Mas observa que a gente tem que colocar o ângulo, não aparece nada de cosseno ainda. Mas esse xp, ele pode ser escrito como sendo menos R1 cosseno de
θ, né? Ou seja, para um cosseno positivo, ele vai estar à esquerda, tá? Eu estou supondo aqui o XP, gente. O X é positivo para cá, tá bom? Então, quando o cosseno do θ é positivo, ele está à esquerda do F1, portanto, coordenada negativa. Tá? Então, vai ser um R cosseno com o sinal de menos. XP vai ser igual a isso aqui. R multiplicado por cosseno de θ com sinal de menos. E aí a gente vai substituir essa quantidade, XP aqui, vamos colocar nesse local. Tá? E a gente faz agora aparecer apenas coordenadas polares, apenas coordenadas R e coordenada θ. Tá bom? Então, troca o sinal, né? O XP vira R cosseno, 4A y, esse outro termo fica 4 ao quadrado menos 4AR. Ótimo, maravilha. Vamos matar o 4 de todo mundo. Então, esse fator numérico vai embora. Tá? Vamos organizar um pouco aí essas quantidades. Tudo que tem A ao quadrado eu jogo para a direita, certo? Fica um A ao quadrado menos A ao quadrado y quadrado. Coloco o A ao quadrado em fatorado, né? Aquele AY, deixa eu ver aqui. A gente tem esse cara que vai juntar com esse AR. Esse AR com esse AR, tá? A gente fatora ele de novo, vai ficar 1 mais epsilon cosseno. E aí a gente vai cancelar uma vez o A e a gente vai simplesmente agora isolar. Isolar quem? Isolar o R, que é a nossa variável que a gente quer fornecer a nossa expressão. Dessa forma polar de se descrever a elipse. Então agora isolando R, a gente vai ter A, 1 menos epsilon ao quadrado, que está aqui. Aquele parênteses vai dividindo e aí nós chegamos à nossa desejada equação polar da elipse, certo? Ou seja, se eu tenho uma função, certo? Distância até um ponto, que é essa coordenada radial, em função do ângulo θ, tá? Medido com respeito a uma direção original, certo? O que a gente observa é que essa expressãozinha aqui, que é uma constante, né? É um certo azão, dado pelo semi-eixo maior e a excentricidade. Isso aqui, dividido por 1 mais B, que é basicamente a excentricidade, vezes um cosseno de θ, que aparece, tá? Isso aqui é elipse. Na verdade, a gente até pode colocar um θ menos um θ0, se a nossa referência de ângulo não fosse exatamente essa diferença horizontal, tá? Poderia ter outra diferente, né? Que seria basicamente um θ menos θ0. Mas o jeito mais conveniente de nós escrevermos elipse é dessa forma. Tá? Você também vai encontrar na literatura esse sinal aqui trocado, que basicamente é contar o θ para a esquerda ou o θ para a direita, tanto faz, tá bom? Então é isso, gente. Primeira parte do vídeo, demonstrar que essa equação aqui é uma elipse. Segunda parte do vídeo, vamos demonstrar que os planetas descrevem uma órbita como essa. Então, aguardo você na parte 2.